Oi pessoal, então essa é a segunda parte do nosso tutorial de desenvolvimento de jogos utilizando o Starling. No primeiro vídeo a gente fez o download e a instalação das ferramentas necessárias. Então a gente viu que a gente vai utilizar o Flash Develop para criar os nossos projetos. Então se você fez a instalação correta, você deve abrir e ver a carinha dele mais ou menos desse jeito. Bom, basicamente aqui a gente vai criar um novo projeto. Você pode clicar aqui, ou então você pode vir aqui em Project, New Project. Ele vai abrir aqui um diálogo para a gente escolher o tipo de projeto. A gente vai fazer projetos usando o ActionScript 3. A gente pode utilizar algumas dessas opções, como por exemplo o Air com o Flex 4, para fazer com multiplataforma. Eu vou escolher aqui com ActionScript 3 puro, simples como projeto. Depois a gente pode mudar na hora de compilar, na hora de publicar esse nosso projeto. Então a gente vai dar um nome, esse aqui vai ser o meu Hello World, dá nome de Hello W. Você pode escolher aqui onde você vai salvar e ele vai criar uma estrutura de diretório para esse projeto. Então aqui a gente dá um OK. E aí ele criou para a gente essa estrutura aqui. Então ele já tem alguns diretórios, como por exemplo o src e o bin. Vamos lá no diretório onde a gente criou. Então está aqui, esse meu hello w aqui. Então reparem que a mesma estrutura que ele tem aqui no projeto, ele tem aqui no diretório. O que a gente vai fazer eu vou criar uma nova pasta, vou chamar ela de include, onde eu vou incluir tudo que for externo ao ActionScript dentro dessa pasta. Então basicamente o que eu vou fazer é colocar aqui o nosso arquivo que tem a biblioteca do Starling, que está lá no nosso diretório Starling bin Starling swc. Eu vou copiar e vou colar ele aqui, certo? Então reparem que depois que a gente faz isso, automaticamente ele já vai atualizar aqui o nosso projeto, já com a pasta include, já com o Starling swc. O que a gente tem que fazer agora é clicar com o botão direito e adicionar essa biblioteca à nossa library. Assim a gente vai poder utilizar todas as definições que foram feitas dentro desse nosso Game Engine. Bom, as nossas classes elas vão ficar aqui no nosso diretório src, que é de source. Então eu vou criar a nossa primeira classe, que vai ser a classe Startup. Essa classe Startup vai ser a nossa classe principal, por onde o nosso jogo vai ser iniciado, como se fosse um main de alguma outra linguagem. Então aqui a gente tem a nossa classe Startup. Vou apagar aqui esse comentário para ficar mais fácil de enxergar. Então, classe Startup. A primeira coisa que a gente vai fazer essa classe Startup, ela vai começar a hierarquia a partir do sprite do Flash. Então, como o nosso jogo ele é baseado em ActionScript 3, então tem a base dele do Flash, então esse nosso Startup ele vai ser um sprite, que é um elemento visual do Flash. Então eu fiz aqui um import do sprite do Flash. Então, reparem que o Flash Develop ele preencheu isso daqui automaticamente para mim. Existe mais de uma classe Sprite dentro aqui da nossa ambiente de desenvolvimento, mas nesse caso a gente vai usar a classe do Flash. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar aqui uma referência para um objeto do tipo Starling. Então, reparem que o Starling
o Flash Develop ele já dá para a gente as opções das classes que a gente pode utilizar. Então aqui vai ser o Starling que faz parte do Starling mesmo. Então ele já auto-preencheu para mim. Esse objeto aqui vai ser onde o nosso jogo vai rodar utilizando o Starling. Então, dentro aqui do construtor da nossa classe Startup, eu vou criar e utilizar o nosso Starling. Então, eu vou instanciar aqui um objeto Starling. Eu vou passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a classe onde o nosso jogo vai iniciar. Essa classe ainda não existe, eu vou chamar ela de Game. Mas essa classe Game ela tem que ser um objeto visual do Starling. Então a gente começa a nossa classe com o sprite do Flash e a partir do Starling a gente vai começar a usar os objetos visuais do Starling. Isso é importante porque a partir do game a gente vai começar a trabalhar com aceleração gráfica. E aí aqui eu vou passar a referência do stage, que é o stage do Flash. Feito isso, a gente inicializa o nosso Starling. Então, a gente criou a nossa classe Startup, que ela é simples desse jeito. Eu vou apagar aqui a nossa classe Main. E vou configurar a nossa classe Startup para a gente começar a execução a partir dela, clicando nessa opção que é o Set Document Class. Reparem que a setinha ficou verdinha. Bom, agora a gente precisa criar a nossa classe Game para fazer o nosso Hello World dentro do Starling. Então vamos aqui mais uma vez, adicionar uma nova classe, vamos criar a classe Game. Essa classe Game ela vai também fazer parte da hierarquia de visualização, ela também vai ser um sprite, só que dessa vez a gente vai escolher o sprite do Starling. Então ela vai fazer parte da hierarquia de visualização do Starling e a partir de agora tudo que a gente for utilizar a gente vai dar preferência sempre para utilizar o que fizer parte da biblioteca do Starling. Bom, então essa classe aqui vai ser executada a partir da Startup. Então aqui dentro do construtor dela eu vou fazer o nosso Hello World simplesmente para mostrar que a gente já está funcionando dentro do Starling. Então eu vou criar aqui um campo de texto, que eu chamo de texto, que vai ser do tipo text field. Então, reparem que aqui também a gente tem a opção text field do Flash, mas a gente vai utilizar o text field do Starling. E já vamos instanciar aqui um novo objeto do tipo text field. Bom, os parâmetros que a gente precisa passar no construtor de text field é a largura, que eu vou colocar 200, a altura, que eu vou colocar 200, e o texto, no caso aqui eu vou colocar lá start. Bom, esse objeto já existe, porém ele ainda não vai ser visualizado porque a gente precisa incluir esse objeto na hierarquia de renderização do Flash e também do Starling. Então isso é muito fácil da gente fazer. A gente, para adicionar esse cara dentro da hierarquia do game, a gente vai usar um comando que chama readCharge. Então inclui na hierarquia de visualização. Então a gente vai fazer um addChild. Então eu estou incluindo o objeto texto
dentro, opa, faltou um parênteses, dentro do nosso game. Então, a partir de agora, o texto também vai ser visualizado. Feito isso, a gente pode testar o nosso projeto, o nosso Hello World, utilizando o botãozinho aqui de Test Project, que é como se fosse aqui um play. Também a gente pode vir aqui em Project, Text Project, ou também F5, que é o que eu vou fazer, F5. E aí ele vai compilar, demora um pouquinho para fazer o build. E ele vai abrir aqui o player do Flash com o nosso Olá Star. Bom, feito isso, alguns detalhes que a gente pode fazer para configurar esse projeto é clicando com o botão direito, clicando aqui agora em Properties. E aí, por exemplo, a gente pode configurar qual a versão do Flash que a gente vai utilizar. Normalmente você vai colocar na última versão que você tiver, mais atualizada. A gente pode modificar as dimensões desse nosso jogo. Então, por exemplo, eu posso colocar 400 por 300. Posso mudar a cor de fundo. Eu vou colocar aqui um azulzinho. Posso também mudar o frame rate, mas nesse caso eu vou manter com 30 quadros por segundo. Vou dar um apply aqui. Em alguns casos, dependendo de como foi feita a instalação do seu Flash Develop, ele pode dar uma mensagem de erro que não está encontrando o SDK. Se isso acontecer, você pode vir aqui nessa mesma telinha, só que na aba SDK, e modificar aqui o seu SDK para o SDK que você tem instalado. No meu aqui já está certo que é o 4.6, aquele que a gente acabou de instalar. Se ainda assim persistir e você baixou o Flex do site da Apache, você pode ir lá e configurar pelo caminho do diretório mesmo, onde você instalou o Flex. Então, aqui é bastante importante você também ficar familiarizado. E aí, ok. E aí a gente F5, testa mais uma vez para ver como é que ficou com essas novas configurações do projeto. Então, aí, nosso querido Hello World. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. A partir do próximo vídeo, a gente vai começar a criar a estrutura básica para a gente criar os nossos jogos. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai estruturar o nosso game loop, como é que a gente vai fazer os tratamentos de entrada e atualização do jogo. Então, até a próxima.